Muito bem. Tá aparecendo para todos? Sim. Tá. Sim? Perfeito, Sim. Então tá bom. Então, uma boa noite, uma noite gelada a todos. Nós estamos mais uma vez em nossa discussão, né, semanal de casos da hepatologia. Eu sou a Natasha, sou R3 da Hepato, aqui da Escola Paulista de Medicina, e vou estar apresentando então este caso para discutirmos. Então, é uma mulher de 51 anos, ela é natural de Itaobim, Minas Gerais. Ela reside em São Paulo já há 40 anos, ela é faxineira, divorciada e tem 3 filhos. A primeira consulta dela conosco foi no dia 28 do mês passado, e ela foi encaminhada devido a exames hepáticos alterados. Então, o que ela trazia de história? Havia um surgimento de manchas, nódulos, que inicialmente era em braço direito, depois foi surgindo em outros locais, principalmente em joelhos, dorso. Isso já faz aproximadamente 1 ano e meio. Elas eram dolorosas, elas incomodavam, elas pareciam que fisgavam, tinham uma certa redução de sensibilidade, não coçavam, não havia prurido, e parecia que o incômodo piorava à noite. Ela relatou também que havia uma dormência de membros inferiores, aproximadamente 15 anos, e fazia cerca de 3 meses que também havia uma dormência tanto em pontas de dedos quanto em lábios também. Ela disse que ao longo desse 1 ano e meio ela foi atrás de dermatologista, realizou 3 biópsias, e diz que as 2 primeiras foram achados inespecíficos, inclusive com o uso daí de pomada tópica de corticoide, mas sem melhora. E, por fim, um terceiro exame, que ela disse que foi uma biópsia da lesão de joelho e dorso, e resultou, então, um diagnóstico de hanseníase multibacilar em setembro de 2020. Bom, após esse diagnóstico, ela iniciou o tratamento. Então, foi rifampicina, clofazimina e dapsona, tá? E após iniciar o tratamento, ela relata que os exames começaram a alterar relacionados ao fígado, enzimas hepáticas. Então, foi suspenso o tratamento devido ao aumento, né, desses exames, aguardaram melhorar, e quando melhorou, retomaram o tratamento, mas dessa vez sem a dapsona. Mas, com o reinício do tratamento, houve nova piora laboratorial. Eles novamente suspenderam o tratamento, aguardaram uma nova melhora e reintroduziram, né, o tratamento, mas dessa vez sem rifampicina, e associaram a fluoxacino. Tá? Diz que houve uma melhora importante dos exames, entretanto, eles nunca mais se normalizaram. Eles ainda permaneceram com um pouco de alteração laboratorial. Tá? Fora essa história, interrogatório complementar, ela também relatou que não havia alteração de padrão evacuatório, não havia alteração do hábito urinário. Diz que há cerca de 2 meses ela notou uma certa confusão temporal, principalmente. Além disso, uma sensação de falta de clareza de pensamentos, uma certa redução de coordenação motora, chegou a ter queda. E a filha também notou uma labilidade emocional, redução do período de sono e uma certa fixação de ideias. Tá? Passaram pelo neurologista, já tinha até um pedido de tomografia realizado, mas ainda não tinha laudo dessa tomografia e estavam para retornar. O que nós temos de antecedentes? Essa paciente, ela tinha hérnia de disco e uma fascite plantar direita. Além disso, ela relatou que em 2003 ela teve um diagnóstico de esquistossomose. Ela não tem muita clareza do que foi feito, mas ela disse que tomou alguns comprimidos. E além disso, foi feita uma esplenectomia nesse mesmo ano. E também por conta aí de toda a situação clínica na época, ela disse que precisou de transfusão de sangue e plaquetas. Ela nega o uso de drogas, nega viagens, nega tatuagem, nega acupuntura, nega diálise, nega promiscuidade sexual, e ela relata ter tido contato durante a infância dela com lagoas lá no interior de Minas Gerais. Não tem história de etilismo e não tem tabagismo. Na história familiar, ela relata que o pai dela teve um diagnóstico já nos anos que antecederam o falecimento dele, de leucemia. Diz que não teve tratamento na época,
e que, mesmo assim, né, o pai dela ainda viveu muitos anos depois do diagnóstico e que, próximo já ao falecimento, ele apresentou um aumento de volume abdominal importante. Tá? Ela não sabe dizer a causa, né, desse aumento do volume abdominal, mas ela tem um irmão também com esquistossomose e que foi tratada, segundo ela. Diz que esse irmão chegou a apresentar um episódio de ascite, o que ela chamou de barriga d'água, e que desconhece que o irmão tenha tido esplenomegalia, e também não necessitou de cirurgia para algum tipo de correção. E ela tem uma irmã com tuberculose tratada. Então, atualmente, ela estava em uso de clofazimina, junto com dapsona, um comprimido por dia, ofloxacino, um comprimido também ao dia, e prednisona, 20 mg, um comprimido ao dia. Ao exame físico, nós temos uma paciente com uma PA 100/80, uma frequência cardíaca de 80, um MC de 25, bom estado geral, corada, hidratada, lúcida e orientada no espaço, tinha uma certa dificuldade para precisar alguns eventos, algumas datas, não havia alteração em aparelho cardiovascular, em aparelho respiratório também não. No abdômen, era um abdômen globoso, ruídos hidroaéreos presentes, era um abdômen flácido e indolor, não haviam massas palpáveis. E no periférico, havia um relato, então, de lesões hipo e hipercrômicas em tronco, membros inferiores, e algumas lesões nodulares em braços e pernas. Tá? Nós temos, então, as imagens dessas lesões. E, então, quais eram os exames que a paciente havia trazido para nós? Então, ela trouxe um de 2003, que foi a época da esplenectomia. Ela tinha um AST de 58, um LT de 73, uma gama-GT de 95, HB de 12,3, um HT de 39,3, leucócito de 1.800 e plaquetas de 39.000. Então, no período onde que houve a esplenectomia, que houve a transfusão de sangue. Ela depois tem um exame de 2019, que foi aproximadamente a época que houve as lesões da pele. Nós temos uma paciente com 53 de AST, 48 de ALT, bilirrubina total de 0,47, diretas de 0,14, uma fosfatase alcalina de 132, uma gama-GT de 301. A HB dela era de 14, um hematócrito de 42, leucócito de 8.800 e plaquetas de 175.000. Havia uma resolução da plaquetopenia. Então, com o diagnóstico, que foi em setembro, ela iniciou o tratamento, foi em novembro. Então, ela estava com 65 de AST, nós não temos os valores de referência desse exame, ALT de 36. Daí, conforme, né, o relato, no mês seguinte, após um mês de tratamento, né, houve um aumento substancial, foi para 201 de AST e 114 de ALT. Foi suspenso, né, aguardou-se a melhora, a gente não tem o exame da melhora, mas por esse período, a paciente, em fevereiro, ela voltou a reiniciar o tratamento, mas sem dapsona, e depois de um mês, né, novamente com elevação. Tá? 191 de AST, 133 de ALT, fosfatase alcalina de 258, uma gama-GT de 301. Novamente, né, interrompeu o tratamento, aguardou melhoras e voltou a iniciar o tratamento em em abril, dessa vez daí sem rifampicina e com ofloxacino. Né, a gente percebe que, então, depois dessa troca, ela manteve-se com uma redução, né, dos níveis, mas não estavam normalizados. E assim ela permaneceu, né, até que ela veio em nossa primeira consulta no dia 28/6. Então, no dia 24, que foi a coleta do exame dela, ela estava com 88 de AST, 147 de ALT, bilirrubina totais de 0,8, bilirrubinas diretas de 0,45, fosfatase alcalina de 129, gama-GT de 279, né, ainda bem elevados.
tá? Os demais sem alteração, que chamassem pelo menos alguma atenção. E daí a gente vai fazer agora uma pausa, né, e levantar algumas sugestões de hipóteses diagnósticas. Natasha, deixa eu te perguntar, tem alguma história neonatal? Doutor Caio, não temos registro. Tá. E aí, alguém quer comentar? Henrique, que está de porteiro. Então, professor, a princípio eu tinha até pensado já numa hepatotoxicidade, né, quando a Natasha começou a falar. Mas aí, vendo os laboratoriais, essa paciente, na verdade, já tinha alteração de transaminases antes mesmo do início do tratamento. Isso acabou me chamando a atenção. Eu acho que a hanseníase até pode fazer um pouquinho de lesão hepática, se eu não me engano, né? Não tenho certeza disso, professor, não tenho muita experiência com hanseníase. Mas eu acho que o uso da dapsona aí pode ter piorado um quadro de base que ela já tinha. Chama atenção um histórico de transfusão, mas que foi em 2003, mas mesmo assim eu acho que não daria para a gente descartar, né? Fazer toda a parte de rastreio de sorologias virais. E talvez uma hepatotoxicidade aí pelo uso da dapsona ou da rifampicina também, algum tratamento relacionado à hanseníase. Eu pensaria primeiramente nisso. Natasha, você não quer voltar ao slide só para ver as alterações e a cronologia dos remédios? Claro. Du, eu queria perguntar sobre a esquistossomose dela, porque a história dela de esplenectomia foi lá em 2003, né? Você tinha algum resgate dessa história dela? Da esquistossomose? Doutora Virgínia, ela disse que na época fez exames e que fecharam para ela diagnóstico de cistossomose. Ela relata que tiveram que fazer a esplenectomia porque os exames laboratoriais estavam muito alterados e ela estava com risco de sangramento, nas palavras dela. Mas nós realmente não temos maiores informações. E a gente tem você apresentou sempre as datas depois que ela voltou a usar a medicação. E ela não tem nenhuma informação dos períodos que ela ficou sem a dapsona e sem a rifampicina? Não, doutor, Não infelizmente. normalizava para eles reintroduzirem? Pois é, doutor. Essas informações foram retiradas da carta de encaminhamento. Não foi bem carta de encaminhamento, foi um resumo que a médica dermatologista enviou junto com a paciente. Então, foi baseado neles, porque a paciente em si, ela não tinha esses exames. Então, havia apenas a citação de que havia melhorado e que daí, portanto, eles retomavam, né, o início do tratamento. E ela descrevia eram mais os valores de quando voltavam a alterar. Mas deu a impressão que nunca ficava normal, né? Ela falava em melhora dos exames. Então, Isso. talvez nunca tenha ficado normal, embora a gente não tenha realmente os exames. Alguém quer fazer mais alguma hipótese? Porque a gente ficou com uma coisa medicamentosa, ou associada à própria doença de base, ou eventualmente associada à hemotransfusão que ela fez no passado. Fora isso, a gente teria alguma outra possibilidade? Doutora Cibele. Então, acho que isso mesmo, acho que a gente tem que pensar na esquistossomose, já que ela até fez esplenectomia, tem esse diagnóstico de base, né? Tem a história da transfusão, ela pode ter tido alguma alteração aí em cima. A gente sempre tem que afastar a doença autoimune alguma coisa. Ela tem fosfatase alta, ela tem gama-GT alta, ela tem uma colestase, tem que pesquisar alguma doença colestática associada também. Fez diagnóstico de hanseníase, fez uma alteração medicamentosa com certeza, acho que mais pela rifampicina, né, que alterou mais, e tem que procurar alguma outra coisa colestática no quadro. Então, Gama acrescentaria alguma coisa?
Ela está sem som. Alguém quer falar mais? Sigam a ascensão, hein? Imagina a agonia dele. Tá falando... A Carol, que parece que já viu o caso, quer falar alguma coisa do que ela pensou no começo? Não sei se ela que atendeu quando o paciente chegou. Eu discuti com a residente que tinha atendido, mas até esse momento a ideia da hepatotoxicidade estava chamando atenção, embora na hora que a gente viu os exames anteriores e vimos as alterações, já levantamos a hipótese que era algo crônico. Mas a paciente chegou já com uma série de outros exames que provavelmente a Natasha vai mostrar aí. Mas até esse momento ficou. Será que é um dano secundário à esquistossomose que a gente não está vendo? Será que teve alguma complicação da esplenectomia, né? Afinal de contas, foi uma abordagem cirúrgica? Será que teve uma trombose, né? E as milhões de doenças hepáticas crônicas prévias que ela poderia ter, né? Mas isso aí, quando vem a próxima fase aí dos exames que a Natasha vai mostrar, vai deixar a gente um pouquinho mais confuso que isso. Mas até esse momento nós não temos nenhuma evidência que ela tem doença hepática crônica, né? Pelo menos uma não, só as enzimas que já tinha alteração prévia, né, ao uso das medicações, mostrando que a ideia da hepatotoxicidade isolada não parecia ser a única justificativa, né? Exame físico era normal, né? O maior que P, quase sempre, né? Isso. O exame físico normal e essas lesões da hanseníase, elas estavam melhores ou essas fotos que você mostrou eram do início do quadro? Acho que essas fotos foi do dia que ela passou lá. Foi da consulta. Já. Isso, ela já estava foi há 3 semanas atrás. Isso, ela já estava, se não me engano, há 6 meses em tratamento, doutor, quando ela veio para a nossa primeira avaliação. E numa hanseníase, nessa forma multibacilar aí, a gente teria um envolvimento hepático, Natasha? Você foi estudar? Sim, doutor. Acertou em cheio. Tem um envolvimento hepático. Então, acho que vocês já sabem mais do que eu. Então, estamos tudo fazendo de bobo aqui. Você quer falar alguma coisa? Prossegue aí, Natasha. Então, vamos seguir. Então, a princípio foi isso mesmo, né, que foi levantado, de uma possível, realmente, impacto medicamentoso, se havia, de repente, alguma alteração hepática também secundária à hanseníase, ou alguma hepatopatia de base que, então, flutuou, né, e que talvez fosse esquistossomose, será que foi viral, né, uma associação não também com hepatite autoimune, né, e para vocês só acompanharem, ela, então, havia uma baciloscopia, né, de início de tratamento que foi em outubro de 2020, onde que nós tínhamos um índice baciloscópico de 4, vocês vejam que no lóbulo auricular dela chegou até uns 5 cruzes, mas que depois, dali a 6 meses, né, ela já havia com uma tendência a melhora, houve uma queda do índice baciloscópico, né, no auricular direito, que era o que mais havia, o maior índice, foi para 3, tá? Bom, para os que se questionaram sobre sorologias, tá? A HBsAg dela veio não reagente, anti-HBs não reagente, anti-HCV não reagente e anti-HIV também não reagente. Junto com isso, tivemos aí a investigação para os autoanticorpos. Nós temos um AMA negativo, um anticorpo antimusculizo negativo, uma alfa-fetoproteína de 2,9. Né? No dia 2/7, nós tivemos um FAN também negativo, um anti-DNA negativo, um anti-ENA negativo, uma IgM de 134 e uma IgG de 1.255. Doutor Edu, quer comentar ou podemos seguir? Eu acho que a gente acabou, pelo menos... Que exame que faltou é importante, Natasha, já que nós estamos com isso?
Você faz um S, um anti-S, você fica satisfeita em relação à hepatite B? Doutor, não. Um HBE também seria interessante, né? Mas qual é o marcador de contato? Um anti-HBC total, né? Seria interessante Tem para complementar a nossa investigação. Hoje as regras para usar medicação, a gente tem que sempre saber como está o anti-HBC, né? Com esses potentes remédios que nós temos hoje para esses tratamentos imunobiológicos. É importante não lembrar. E nessa situação aqui, a parte, pelo menos, a gente está meio descartando doença autoimune, está descartando doença viral. Perfeito. Alguém mais quer comentar? Eu vou avançar. A gente tem alguma imagem? Doutor, nós não tivemos, a paciente não havia imagens externas, e até o momento que eu produzi aqui, né, o nosso caso, ela estava já com os pedidos, já estavam em andamento, mas ainda nós não tínhamos as imagens para a gente poder trazer aqui. A gente sabe onde ela estava se tratando? A doutora Renê estava no nosso posto tratando? Não, era uma equipe, era uma hepatologista de fora, de outro serviço, tá certo? E daí, inclusive, houve, como não houve a normalização dos exames, né, foi feita uma biópsia hepática da paciente, mas não havia exames de imagem externos que a paciente... Ela estava perguntando qual dermatologista estava vendo. Quem estava tratando da hanseníase? Era o dermatologista. Mas normalmente a gente trata no posto, não era o nosso posto, a doutora Renê? Não, só veio de fora, acho que até do ultrassom de fora, você não fez nem ultrassom. Tá. Só uma coisinha, a Natasha, ela, nas fotos, pelo menos, ela me pareceu meio gordinha. Ela tinha alguma coisa metabólica para a gente pensar em esteatose, alguma coisa assim? Doutora Patrícia, não havia. Tá. É uma paciente que, na verdade, o que mais chama atenção é a altura dela. Ela tinha 1,48 m de altura, tá bom? Mas o MC dela é de 25. Tá. E não tinha nada metabólico. Isso, a princípio eu desconhecia. Tá. Ela apenas sabia dessa questão de a hérnia de disco e a fascite plantar negava alguma outra comorbidade. Muito bem, eu vou então seguir com a nossa discussão, então, que foi um aspecto que nos chamou a atenção. A princípio, a doutora Maria Lúcia até tinha sugerido que houvesse uma atualização sobre esse assunto, mas, entretanto, na nossa investigação, os últimos artigos eles já são um pouquinho antigos, né? Então, a gente acabou mudando o item atualização para o item revisão. Não quer ver primeiro com o Caio a biópsia? Podemos, não, doutora. Depois. É verdade, desculpa, é verdade. Verdade. Vai fazer mais sentido depois que a gente fizer essa pequena apresentação, doutor Du. Segurar um pouquinho as pontas, tá bom? A ansiedade. Então, vamos lá. Brevemente, então, relembrando, a hanseníase é uma doença crônica, uma doença infecto-contagiosa, o seu agente etiológico é o Mycobacterium leprae, ele tem uma preferência por nervos periféricos, especialmente células de Schwann, né? Ela tem algumas formas, né, de apresentação. O PCDT da hanseníase, ele fez uma simplificação, porque existem várias, né, formas de apresentação, mas ele acabou simplificando para 3 formas, basicamente, que é a tuberculoide, que é paucibacilar, portanto, é indeterminada que ela é paucibacilar, e a bichoviana, que é multibacilar. Então, que neste caso, né, seria o da paciente. Entretanto, a hanseníase também pode fazer acometimentos extracutâneos, né, que a gente às vezes esquece. Então, pode cometer as conjuntivas, a córnea, articulações, fazer artralgias, artrites, pode causar cãibras, pode também desenvolver nódulos sobre articulações, lesões ósseas, principalmente em mãos e pés,
uma periostite, mialgia, linfadenomegalia, tanto no pescoço como axilas e virilhas, e uma acrocianose. E também pode apresentar-se com uma hepatomegalia e uma esplenomegalia. Então, nós fizemos aí uma revisão e nós encontramos alguns artigos relatando alguns padrões que não são necessariamente patognomônicos, mas que chamam atenção nessa relação do fígado com a hanseníase. Eu vi, então, em alguns estudos, inversão da relação albumina-globulina, principalmente no grupo que é bichoviano, ou seja, multibacilar, um pequeno aumento de níveis de bilirrubina, AST, ALT, fosfatase-alcalina, gama-GT, tanto em multibacilares quanto paucibacilares, e tudo isso em relação aos controles. Lembrando que eles relatam que é um nível pequeno, mas que foi significativo, e quem era multibacilar era ainda mais elevado do que quem era paucibacilar. Além disso, outros estudos trouxeram também uma certa alteração de transaminases, fosfatase-alcalina em pacientes em tratamento, né? Além também de, como o outro já havia encontrado, né, proteína sérica total e globulina sérica aumentadas. Para imagens de ultrassom, havia uns poucos estudos relatando. Um deles disse apenas que havia uma heterogeneidade, né, a ecotextura, enquanto que um outro, que nós encontramos de 36 pacientes, apenas um se apresentou com imagem nodular. Com relação aos achados que podemos ter em biópsia hepática, né, nós temos um estudo indiano com 240 pacientes. Eles encontraram granulomas em 21, dentre os que se manifestavam com a forma tuberculose, ou seja, a forma paucibacilar, enquanto que 62% da multibacilar apresentava esses granulomas. Eles também descreveram que parecia que o bacilo ele ainda persistia ainda no fígado, mesmo após 5 anos de terapia. E eles relatam que poderia ser uma explicação de recaída, né, desses perfis de pacientes. Fora isso, um estudo de Taiwan, com 28 pacientes, eles descreveram granulomas hepáticos em 21 desses 28, e descreveram que havia uma certa característica do tipo epitelióide, espumoso e histiocítico. E eles também tinham grande correlação com pacientes que haviam apresentação de granuloma com reação cutânea, né? Então, lembrando que durante o tratamento da hanseníase, o paciente ele pode apresentar reação, né, semelhante àquele do tratamento da sífilis, né, que durante o tratamento o paciente parece exacerbar, mas é devido aos imunocomplexos principalmente. Bom, voltando então ao tratamento da hanseníase multibacilar, então, só relembrando que no PCDT, ele orienta que a dose mensal supervisionada de 600 mg de rifampicina seja feita junto com 100 mg de dapsona e mais 300 de clofazimina. Isso diariamente em casa, né? A primeira só de rifampicina, que é uma dose mensal supervisionada. Para os pacientes que são multibacilares, o tempo de tratamento são 12 meses, e que caso a dapsona precise ser suspensa, ela é substituída pela ofloxacina ou minoxiclina. Então, fomos atrás dos efeitos adversos, então, dessa poliquimioterapia, né? Um estudo também indiano de 3.333 casos, houve 81 notificações de reação adversa, ou seja, um número relativamente pequeno, e abarcou anemia hemolítica, hepatite tóxica e metahemoglobinêmia, tá? E dentre essas reações adversas, a que mais foi incriminada foi a dapsona, tá? Então, a gente vai passar pelos medicamentos que a paciente fez uso. Então, primeiro pela dapsona, já que foi a medicação que a gente viu no estudo, que foi a mais incriminada. Ela, de fato, é a medicação que mais chama atenção durante o tratamento. O PCDT fala que é a medicação que tem que mais tomar cuidado.
Aparentemente, a lesão dela é idiosincrática e ela se manifesta com padrão colestático, mas também pode se manifestar com padrão misto. Pode ser complicado, pode ser prolongado e, em alguns casos raros, ter até uma insuficiência hepática aguda. Além disso, também já foi descrito o que a gente chama de síndrome da dapsona, que é o paciente apresentar febre, erupção cutânea, eosinofilia e envolvimento hepático, né, que é a síndrome DRESS, né, principalmente quando ela está em combinação com a clofazimina, com a rifampicina, ou seja, né, todo o tratamento da hanseníase, e que geralmente remite depois de 8 semanas. Né, para a rifampicina, as lesões hepáticas são consideradas incomuns no liver tox, diz que as elevações são pequenas, são transitórias, são às custas de aminotransferases e que geralmente não requer nem ajuste de dose, nem interrupção do tratamento. Alguns raros casos de lesão hepática grave ou até fatal. Da clofazimina é um medicamento extremamente seguro, não há relatos de associação, né, de aumento de enzimas hepáticas. E da ofloxacino, nós temos sim algumas elevações, mas são leves, tanto de ALT quanto de fosfatase alcalina, e isso acontece bem em poucos pacientes, 1 a 2%. Geralmente, os pacientes são assintomáticos, elas são transitórias, e ao longo da terapia, elas podem, inclusive, desaparecer. E alguns raros casos, também ter uma manifestação mais grave e até fatal. Tá certo? Então, trazendo aí uma revisão sobre o cometimento. Você ficaria com qual possibilidade? Doutor, lembra até realmente um acometimento hepático, num primeiro momento, se a gente pensar que existe uma correlação, mas se vocês notarem, né, todos eles falam que a alteração laboratorial é muito discreta, né, para a maioria ali das medicações, principalmente, né, e também para o próprio acometimento da hanseníase. Então, não parece necessariamente ser, né, da hanseníase, a gente poderia abrir ainda o leque. Natasha, e você leu alguma coisa sobre amiloidose? Doutora Patrícia, confesso que não. Tá. É porque, se eu não me engano, a amiloidose também pode estar associada à hanseníase, né? E eu não sei se tem alguma coisa descrita de amiloidose hepática. Doutora, nos artigos que a gente conseguiu resgatar, nenhum deles focou nesse aspecto, tá. Mas talvez pudesse sim haver essa correlação, mas nos artigos que a gente fechou não tinha. Tá bom, obrigada. Imagina. O Caio, esse achado que ela comenta de ter mais granuloma quando tem mais bacilo, não é meio ao contrário, que a gente espera que tenha mais granulomas quanto menos bacilo? Não é aquela coisa da resposta imunológica? Não, o padrão mesmo virchoviano, você normalmente encontra muito bacilo, né? Normalmente o padrão tuberculínico, normalmente que a gente vê mais o padrão de formação típica de granuloma, né? Então, acho que nessa revisão ela comentou que nas biópsias eles acharam mais... No virchoviano a gente vê mais o padrão das células, né, virchovianas, aquele padrão de macrófagos espumosos. Mas o granuloma a gente vê mais um padrão tuberculínico mesmo. Mas nessa revisão estava diferente mesmo, né, Natasha? Que na forma, pelo menos nessa casuística aí, encontraram mais granulomas na forma virchoviana, nas biópsias lá. Vamos para a biópsia, então? Então, por favor, com vocês a palavra do Dr. Caio. Vai, então, discutir sobre essa biópsia que a paciente fez em serviço externo e nós pedimos para ela trazer, né, para a nossa revisão. Eu vou encerrar aqui a
apresentação. Peraí. Então, vamos lá. Acho que aparece, né? Em relação à biópsia, olhando de primeiro momento as colorações especiais, olhando tanto a reticulina quanto o maçom, é uma biópsia que ela é bem fragmentada, é uma biópsia subcapsular, então eu consigo, até mesmo nessa amostragem aqui da figura, eu vejo que tem uma área aqui que é a cápsula, né, subcapsular. Em relação à amostragem portal, é uma biópsia bem limitada. Eu consigo identificar espaço porta completo, eu consigo identificar só um, tá? Mas, no contexto, não é o que me preocupa, tá? Não é o que me chama atenção, tá? Então, de primeiro momento aqui, eu não consegui identificar fibrose, né? Eu não consegui identificar nenhum alargamento portal, até mesmo pela pouca representação portal. Mas o que chama atenção, na verdade, é o parênquima, né? Só que para mostrar que tem áreas bem fragmentadas, que eu tenho pouca representação, né? E áreas que estão um pouquinho mais preservadas. Mas o que chama atenção em relação à parte do parênquima é que observa algumas áreas que tem um padrão, até a gente vê esse menor aumento, a gente vê que tem áreas que tem um aspecto um pouco mais claro, né, comparado à biópsia em si. A gente vê que tem um aspecto bem mais claro. Quando a gente começa a observar essas áreas mais próximas, o que a gente vê? Então, a gente vê que, na verdade, são o quê? Não são hepatócitos, e sim histiócitos, né? São macrófagos, que a gente observa que tem um citoplasma bem claro, né? Aqui, aproveitando o parênquima, a gente vê que os hepatócitos adjacentes, por vezes, a gente vê núcleo glicogenado, hora ou outra tem um pouquinho de esteatose, mas o que chama atenção é essa característica espumosa que a gente vê bem exuberante, é um padrão bem difuso, né, em toda a representação da biópsia. A gente tem a impressão de ter esses ninhos, né, esses ninhos difusos em todo o parênquima. Quando a gente aproxima mais ainda, a gente vê o quê? Que tem essa presença que parece, né, microvacúolos, até de primeiro momento parece até gordura, né? E, por vezes, esses macrófagos que a gente fala que tem esse padrão xantomatoso, esse padrão espumoso, tá? Então, igual eu falei, a biópsia inteira a gente vê que não é uma área nodular, e sim formando essas ilhas, né? Esses ninhos difusos em toda a representação. Aí a gente faz o PAS. O que chama atenção no PAS? Que a gente tem esse contraste, né? Ao mesmo tempo que eu vejo uma área, que é o padrão claro, que corresponde àquela área espumosa daqueles macrófagos, eu vejo o contraste na área que fica rosa, né? Que tem a impregnação pelo PAS. Mostrando, então, essa discrepância entre essa área espumosa e a área que eu tenho a presença do glicogênio, né? Então, aqui eu consigo ver no maior aumento. Então, eu vejo esse contraste. Então, um contraste em que tem o glicogênio, então eu vejo esse padrão róseo forte, e a área xantomatosa, que eu tenho esse material, né, que parece um material lipídico, né, e faz esse contraste. Aí, quando eu faço o PAS com diastase, então eu tiro aquele glicogênio, e eu vejo mesmo, né, realça mais ainda a presença desse material, lembra até microvacúolos, ou mesmo vacúolos de gordura, preenchendo o citoplasma desses estiócitos, desses macrófagos. Então, em relação à etiologia, né, a gente lembra, né, eu fui bem atrás do padrão das doenças, que tem a característica principal, esses macrófagos xantomatosos. E uma dessas doenças, que é importante, né, lembrar e até investigar, que é a animal peak, tá? Que a gente vê muito esse contraste, né? Até mesmo com o PAS,
a gente vê aqui a figura do livro, que a gente vê bem esse contraste, né, do glicogênio com essa área bem espumosa. Além dessa doença, lógico, a gente tem que pensar em outras doenças diferenciais, né? A gente tem a própria doença de Gaucher ou Gaucher, a gente tem as gangliosidoses e a doença, por exemplo, de armazenamento do colesterol. Histologicamente, eu consigo ter um pouco de distinção da doença da Niemann-Pick. Por quê? Porque, por exemplo, a doença de Gaucher, a gente vê esse padrão também mais claro, que a gente faz esse contraste, às vezes, com o parênquima, mas quando a gente olha o conteúdo desse citoplasma, o conteúdo desse padrão mais claro, a gente tem a impressão de que formam estrias. Até mesmo quando a gente faz o PAS, ele evidencia bem essas estrias, né? Parece até estrias de músculo, tá? Outra doença, a gangliosidose. Também tem esse padrão de células mais espumosas, mas aqui o que realça é o quê? Quando a gente faz o PAS, essas células espumosas que tendem a ficar coradas pelo PAS, então elas que ficam eosinofílicas, e normalmente, quando a gente olha o padrão espumoso, a gente tende a ver um núcleo ele mais periférico, né? Ele mais retificado, né? Mais na periferia. E outra doença seria doenças relacionadas ao armazenamento de colesterol, que normalmente o que chama atenção é que a gente vê esses microvacúolos, mas na maioria das vezes ele tem uma característica birrefringente. Então, às vezes, até mesmo por luz polarizada, ou mesmo, dependendo da coloração, a gente vê que tem um material birrefringente. Aqui, só para ilustrar, ele fez uma imunohistoquímica, que é o CD68, que ela tende a corar macrófagos, e aqui é só para mostrar o contraste, que o cristal, né, do colesterol, ele não marca pela imuno, né, então ele realça aqui, ele se destaca, tá? Então é isso. Então, ficou assim o diagnóstico final, né, eu deixei como hepatopatia, caracterizada por numerosas células xantomatosas espumosas, e os achados morfológicos descritos podem corresponder a doença hepática de desordem do metabolismo, entre parênteses, erro inato do metabolismo, favorecendo o Niemann-Pick. Legal. Legal, Caio. Agora, isso explicaria... Por isso que a gente não dá... Desculpa, doutor. Por isso que a gente não podia inverter a ordem da biópsia, tá bom? Esperava em criança, em adulto eu não esperava, não. Mas ela tem uma coisa bem interessante depois dessa história dessa célula aí, é uma célula parecida e a célula de Niemann-Pick, ela tem uma história interessante, Natasha, que eu não sei como evoluiu a história neurológica dela. Porque a história neurológica dela é o que se vê num tipo específico de doença de Niemann-Pick, que pode acontecer até, tem relato de casos com mais de 70 anos. Então, a gente não viu isso nas descrições de hanseníase que a gente viu, né, Natasha? Essa parte neurológica não estava batendo muito com o diagnóstico de hanseníase. Isso é bem interessante. Exato. Era algo da história que chamava também atenção. A princípio não havia aparente correlação direta, né, com acometimento hepático, mas a paciente citou, que fez questão de comentar. E eu vou voltar à nossa apresentação. Já consegui baixar a sua apresentação, doutora Virgínia? Vou só encerrar a nossa, daí eu já começo a sua, tá bom? Conseguiu um computador novo, com som. Estava aqui desesperado aqui. Eu imagino. Que nem passarinho sem voz, né, doutor? Então, muito bem, só para nós encerrarmos. Então, a paciente, que nem a gente comentou, ela havia feito essa biópsia externa e que haviam feito também uma imunohistoquímica. Houve positividade para 2 marcadores, né? Deixa eu explicar rapidinho. E o S100. Dos marcadores aí descritos, o CD68 a gente vê marcação para estiócitos, né? Que é o que marca.
O S100, normalmente, a gente vê mais para diferenciação neural, às vezes com algum componente cartilaginoso. Aqui eu não sei, às vezes, porque às vezes o componente de lipídios também pode marcar. Então, às vezes, o S100 marcou pela essa lipidose, né, que a gente normalmente vê. E o AION-E3, marcador epitelial, né, que não marcou nessas áreas, porque eles são macrófagos, não hepatócitos, né. E o hepatocyte, o epipar, também é marcador de origem hepatocitária, né, que a gente vê que não teve marcação. Esse é o exame de fora. Bacana, obrigada, doutor Caio. Muito bem, então agora nós vamos passar a palavra para a doutora Virgínia, para ela nos atualizar sobre a doença de Niemann-Pick. Então, a ideia de convidar a Virgínia é porque há alguns milênios atrás, ela acompanhou um paciente nosso, né, com esse diagnóstico, e ela acompanhava super de perto, e ela até contou que teve notícias recentes dele, então eu não podia deixar de lembrar da doutora Virgínia com Niemann-Pick. Só um pouquinho antes de você começar. Caio, Fala. essas alterações poderiam sugerir alguma dessas manifestações que esse paciente teve? Isso foi um achado casual? Não, em relação ao quadro de provável hipertensão portal e, eventualmente, de alteração de enzimas? Mas relacionar com subtipos de Niemann-Pick? Pensando no Niemann-Pick. Não, histologicamente não. Aí é mais o padrão clínico mesmo para direcionar o subtipo. Histológico não. Vamos lá, Virginia. Vamos lá, a Natasha vai passar aí vai abrir o... Isso, a doutora vai avisando quando for para passar os slides, tá bom? Então, assim, na história do Niemann-Pick, e a Lúcia falou em alguns do século passado, em 94 a gente teve um caso desse menino de Niemann-Pick, e quando ele chegou para a escola, ele tinha 17 anos, e na história dele, ele já tinha uma história desde criança, ele tinha uma história de hepatosplenomegalia, também ele era da região de Minas, e ficou na história de ter uma esquistossomose, e nessa história da investigação da esquistossomose dele, ele tinha sinais de hipertensão portal, e na investigação da hipertensão portal e na investigação da hepatosplenomegalia que a gente achou o Niemann-Pick, com todas as características da doença, que a gente vai ver um pouquinho da doença de Niemann-Pick, e essa foi a história do Itamar. Esse menino, quando tinha 8 anos, ele já teve um diagnóstico de cirrose, no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. A gente não conseguiu, na época ainda tentou, a gente não conseguiu o contato para ver essas lâminas, e a gente acabou fazendo biópsia hepática, acabou fazendo biópsia de medula, e deu o diagnóstico do Niemann-Pick. Quando a gente vai olhar Niemann-Pick, na realidade, o Niemann existiu e o Pick existiu. A primeira descrição dessa doença, a descrição clínica, foi em 1914, e em 1927, o Pick reviu do ponto de vista histológico, ele era um patologista, e ele fez justamente a diferenciação com a doença de Gaucher. Tá? Pode passar, Natasha. Quando a gente fala de doença de Niemann-Pick, ela vai cair num grande abismo, num grande saco, que são as tais das doenças lisossomais. Né? Quando a gente fala de doença lisossomal, a gente também está falando do grupo das doenças de armazenamento ou do grupo das doenças de depósito. Essas doenças, elas são extremamente heterogêneas. E qual uma característica que, na maior parte das vezes, você vai encontrar? Elas são muito sistêmicas, elas são progressivas, a grande maioria vai determinar a neurodegeneração, elas são doenças neurodegenerativas, e elas têm um range de apresentação clínica que é muito variado. Pode, Natasha? Voltando para o tal do lisossomo, né? A gente fala doença lisossomal, mas quem é mesmo o tal do lisossomo? Né? O que esse lisossomo faz e onde esse lisossomo está e por que a gente precisa voltar para isso?
Então, quando a gente vai olhar o tal do lisossomo, são organelas intranucleares, intracitoplasmáticas, e elas são muito ricas em hidrolases ácidas. Então, elas funcionam e elas buscam tudo que entra na célula, e elas funcionam, elas têm funções muito elaboradas, através de mecanismos muito, muito complexos, elas têm função de degradar substâncias. E essa degradação de substância, de certa maneira, elas fazem um processo de reciclagem celular. Toda vez que a gente tiver alguma doença onde a gente acumule substratos, a gente vai ter um acúmulo de substrato em diferentes órgãos e a gente vai ter as diferentes doenças lisossomais. Então, quando a gente falar de doença lisossomal, a gente pode ter doenças por déficit de várias coisas enzimáticas, ativadores de enzimas, transportadores de proteínas, e por aí a gente vai. Quando a gente olha, pode passar, Natasha, quando a gente olha esse grupo, que é essa figura, ela representa um pouco as doenças lisossomais, hoje já tem mais descritas, mas em torno de 66 doenças lisossomais, com pelo menos 53 genes relacionados. Cada vez mais as pesquisas estão em cima de terapêuticas com reposição enzimática, transplante de células, tronco, terapia gênica, mas a gente vê que essas doenças lisossomais, talvez a mais conhecida para a gente seja o Gaucher, que a gente escuta falar mais, mas a gente tem Farber, a gente tem doença de Krebs, a gente tem várias substâncias, e que a grande maioria também é substância do tipo gordura. Tá? E quando a gente fala de Niemann-Pick, ele está aqui, a doença de Niemann-Pick, e ele tem, por definição, ele tinha uma definição onde a gente tem um acúmulo de esfingolípides por deficiência enzimática, essa enzima da esfingomelinase. Então, pode passar o próximo, Natasha? Hoje, o que se sabe e como é que está organizado mais ou menos essa doença de Niemann-Pick? O tipo A e B, elas são doenças clássicas lisossomais, e o tipo C, ela já foge ao tipo da doença lisossomal. E por que isso, né? Então, quando a gente fala do tipo A e B, existem mutações nesse gene da esfingomielina fosfodiesterase. E o que essas mutações vão fazer? Essas mutações vão justamente provocar uma deficiência de atividade dessa enzima lisossomal. E com isso, vai acumular a esfingomielina. E essa esfingomielina, ela acumula para todo lado. Ela acumula em hepatócito, ela acumula em macrófago, ela acumula em células rediculoendoteliais, ela acumula em neurônios. E o mais interessante de você ver é que, assim, cada vez mais tem variantes descritas a partir dessas mutações. Quando a gente olha o tipo C, é uma outra família onde as mutações são mutações patológicas, são mutações em dois genes, o gene NPC1 e NPC2. Esses genes, na realidade, eles são codificadores de proteínas de transporte de colesterol intracelular, é um mecanismo extremamente complexo, já existem mais de 300 variantes descritas. Quando a gente olha essa doença hoje, ela é fenotipicamente diferente do tipo A e B. Então, elas são consideradas como dois tipos de doença de Niemann-Pick. Seria 1 e 2, o A e B, e tipo C, onde a gente vai olhar isso. Nessa tipo C, o que vai acontecer é um acúmulo, não só de esfingomielina, mas sim de vários componentes de gordura. Então, você tem o colesterol, você tem a esfingomielina, você tem glicoesfinolipídios, então você tem uma série de coisas dessas que todas elas, por não serem degradadas, por não serem retiradas, elas vão levar, em última instância, à neurodegeneração. Próximo. Então, quando a gente fala do tipo A, a gente fala, e a colocação é que é uma forma neurovisceral infantil. Essa doença de Niemann-Pick do tipo A, a senha para pensar nela sempre vai ser hepatosplenomegalia. E essa hepatosplenomegalia, ela é muito precoce. Essa doença neurovisceral infantil, a criança, ela rapidamente, ela não progride, a criança vai ter vários acometimentos sistêmicos, ela se torna incapaz, e geralmente essas crianças, elas morrem ao final de 2, 3 anos de idade, e a causa da morte é a insuficiência respiratória secundária a infecções de repetição.
Quando vai se acumular e olhar o laboratório dela, o que se vê no laboratório são elevações das enzimas hepáticas, TGO, TGP, e alterações das gorduras. Você vai ter aí uma dislipidemia, um colesterol total, triglicéridos aumentados, um HDL muito baixo, você vai ter níveis de plaquetas baixas e você vai ter um nível elevado de uma enzima que chama quitotriosidase, que é possível hoje se dosar isso. Quando você olha a forma B ela é colocada como uma forma crônica visceral, que para a gente seria do nosso paciente lá do século passado, o Itamar. Essa forma crônica visceral, ela também é diagnosticada na infância e geralmente a senha de diagnóstico é uma hepatosplenomegalia numa criança num exame de rotina, por exemplo, e essas crianças apresentam algumas características também sistêmicas. Elas têm doença pulmonar, elas têm atraso ósseo, elas têm início tardio da puberdade, ela tem baixa estatura. Esse paciente nosso, na época, a gente levou ele na endócrina, ele foi avaliado pela doutora Tereza, ele tinha um início tardio de puberdade, ele tinha atraso ósseo. Esses pacientes vão ter trombocitopenia, e quando a gente vai olhar as manifestações hepáticas nessa forma crônica visceral, você vai encontrar pacientes que têm só transaminases elevadas, e você vai encontrar pacientes com formas de fibrose mais acentuada, menos acentuada. E você vai ver pacientes que evoluem com ascite, com doença crônica hepática e que pode chegar já com uma ascite, mas na realidade a doença dele era uma doença que começou lá atrás. Da mesma forma, esses pacientes eles vão ter alterações de colesterol, triglicéridos, LDL elevado, próximo. E quando a gente chega nessa doença do tipo C, aqui é que se debruçou mais sobre ela, porque se viu que ela era muito diferente da doença onde você tinha uma deficiência apenas enzimática. Então, veja que esse tipo C, que é colocado como uma neurovisceral, ela pode acometer a pessoa ainda no período pré. Então, ascite fetal, hidrópsia, e quando a gente vai olhar a descrição na literatura, existem casos de começo da doença por volta dos 60, 70 anos. Quando a gente olha, também é uma doença com comprometimento sistêmico, muitas vezes o relato é que esses pacientes podem ter hepatosplenomegalia, mas que ao longo do tempo essa hepatosplenomegalia, ela desaparece, e o que chama mais atenção é a persistência e o desenvolvimento de doença neurológica, e essa doença neurológica, ela é a mais variada possível. Com pacientes mais tardiamente, esses pacientes, eles têm um diagnóstico diferencial muito sério com quadro demencial e também com quadros psicóticos ou alterações mais do tipo psiquiátricas. Em adultos mais jovens também, por conta da alteração hepática, tem que se fazer um diagnóstico diferencial com doença de Wilson. Então, é uma doença que ela é muito abrangente, ela é muito... aqui ela foge, você vê que a hepatosplenomegalia, ela pode desaparecer ao longo do tempo. Então, é uma doença que, para o diagnóstico, a gente não tem noção de quanta coisa ela pode acontecer. Pode passar, Natasha? Algumas coisas que são comuns para essa doença e que podem ajudar também no somatório de todas essas alterações para a gente pensar. Então, no exame oftalmológico, principalmente no tipo A e no tipo B em menor proporção, a gente vai ter esse achado dessa mancha vermelho-cereja, então o exame de fundo de olho vai mostrar isso é uma característica que é levada em conta em todos os artigos da pediatria e deve ser feito um exame ocular próximo. A hepatomegalia, então, quando se fala da hepatomegalia, essa hepatomegalia, a gente vai ter a presença dessas células de Kupfer com esfingomielina, a característica são essas células espumosas, então, esse fígado, do ponto de vista hepático, ele vai ser embebido por essas células, e a gente vai ter também um paciente que vai evoluir com uma causa de morbidade e mortalidade pela doença hepática,
tá? O risco de cirrose, hipertensão portal, sangramento de varizes, a apresentação ela é muito variada, você tem vários casos diferentes com isso. Cada vez mais tem se colocado a avaliação não invasiva, com elastografia, com contagem de plaquetas e com outros exames dando suporte para isso, mas a célula de Kupffer, as células espumosas, elas continuam sendo validadas. Próximo. Esses casos são os casos do Rio Grande do Sul, são alguns casos e mostram as mesmas alterações que o Caio descreveu um pouco, mas chamando mais atenção, e aqui uma célula que é uma biópsia de medula, mostrando também células e mostrando o tal do estiócito azul marinho. Então, mais uma coisa que a gente pode ver, pode passar, Natasha? Aqui, paciente 6, por exemplo, ele tem algumas alterações, diferente do paciente 1, a gente começa a ver a quantidade e essas células mais grumosas. Do mesmo jeito, em pacientes de uma mesma série, você vê que tem um paciente que tem as células e ele não tem fibrose, ele tem fibrose 0, e a gente vê um paciente que tem uma fibrose 4. O nosso paciente, ele tinha uma fibrose 4. Quando a gente vai olhar a esplenomegalia, da mesma forma vai aparecer a infiltração de lipídios a essas células espumosas. É interessante que na esplenomegalia aqui pode acontecer uma progressão muito rápida, né, e pode acontecer ruptura do baço, então alguns pacientes são proibidos de fazer esporte, por exemplo, alguns pacientes com forma juvenil. A esplenectomia ela não é indicada de rotina para resolver o problema, porque se mostrou uma reação paradoxal, uma exacerbação muito grande da doença hepática, com falência hepática, e também uma insuficiência respiratória progressiva por acometimento da esfingomielina nos pulmões. Próximo. O que a gente tem e onde a gente vai encontrar essas coisas mais específicas do diagnóstico? Quer dizer, fora todas essas variações laboratoriais mais simples, exame físico que a gente está acostumado a olhar como alteração de doenças hepáticas ou hepatosplenomegalia. A dosagem enzimática de leucócitos. Então, você pode dosar a tal da esfingomielinase, tanto para o Niemann-Pick tipo A quanto para o Niemann-Pick tipo B. Você pode dosar em fazer biópsia de pele e você faz a dosagem enzimática também em fibroblasto. E você pode fazer também essa dosagem enzimática em papel filtro. E ainda essa quitotriosidase, que é uma enzima mais simples, mas que ela não é específica, mas ela vai estar sempre aumentada quando você tem mais colesterol. Então, hoje ela pode funcionar muito bem como um teste de triagem para Niemann-Pick, do tipo C. Quando a gente vai procurar nos laboratórios, a gente vê que na maior parte dos laboratórios comerciais, a gente não vai ter essas dosagens. A gente só acha essas dosagens, o grande centro de referência do que eu olhei, do que eu vi, é a faculdade, o hospital em Porto Alegre. Eles têm um grande centro de doenças genéticas neurodegenerativas e eles oferecem, inclusive, para todo mundo, em contato. Eu acho que é legal depois a gente ver se consegue fazer alguma coisa a mais para essa mulher. Próximo. Um outro dado muito importante que aparece e que também é possível de fazer para Niemann-Pick tipo C é a cultura de fibroblasto, também com biópsia de pele. E nesse caso existe uma coloração especial, que é essa coloração de Philippin. Então, ela tem 3 padrões, que é um padrão normal, que é um padrão que eles colocam como inespecífico, e um padrão específico, que é esse padrão de coloração, de fluorescência, quando você tem um depósito de colesterol. Então, ele é colocado como um exame de muito valor para agregar nesse diagnóstico da doença de Niemann-Pick do tipo C, mas, próximo. A biópsia de medula óssea. Então, a grande maioria dos artigos que trazem casos, eles vão trazer a biópsia de medula óssea mostrando as mesmas coisas. Que coisas? As células espumosas e a presença dos estiócitos azul-marinho. Então, a gente anda, mas a gente vê que se apoia nos mesmos diagnósticos que a gente fez lá atrás, em 94. Próximo. Mais um slide mostrando esse mielograma com essas células espumosas. Então, aqui a gente vê uma célula bem espumosa e isso é a característica, tanto é que é chamada a célula de Niemann-Pick. Próximo. Outros
agregados que a gente pode trazer. Como é uma doença sistêmica, o pulmão ele também vai ser afetado. Então, esse pulmão, mesmo paciente sem sintomas pulmonares, eles vão apresentar uma doença pulmonar, uma infiltração com doença restritiva. Então, também um dado a mais, uma propedêutica mais simples que a gente pode fazer. Próximo. E aqui está o grande, se você olhar os laboratórios de referência todos, quando você coloca Niemann-Pick no menu de exames, todos eles vão para o sequenciamento genético. Então, todo mundo quer a determinação genética. E hoje você tem uma determinação genética só do gene SMPD1, que é para Niemann-Pick A e B, e o NPC1 e NPC2. Lembrando que nesse Niemann-Pick tipo C, a grande maioria, mais de 90% dos casos, é um defeito no NPC1. Agora, qual é o grande problema? Todo dia você tem uma metodologia nova em termos de sequenciamento, NGS, exoma, então todo dia você está descobrindo mais variáveis. E o grande problema dessas variáveis é a representação clínica que essas variáveis vão ter. Então, tem uma série de brincadeiras com essas letrinhas que a gente pode chegar lá. Próximo. É interessante esse slide, ele não é para a gente ler, mas eu só pontuei em azul só para mostrar para vocês a quantidade de variações que a gente tem nas enzimas das doenças lisossomais. Então, todas essas de azul, onde a gente tem cérebro, onde a gente tem pulmão, onde a gente tem alterações hematológicas, onde a gente tem alterações hepatopulmonares, onde a gente tem alterações de esqueleto, todas elas a gente vai ter por alguma alteração em algum fenótipo de doença com esses marcadores genéticos e esses genes defeituosos. Próximo. Do ponto de vista prático, o grande problema é que o diagnóstico, muitas vezes, ele vai ser um diagnóstico tardio, ele vai ser um diagnóstico que muitas vezes vai passar batido, por não se pensar, mas também, do outro lado, ela é uma daquelas doenças órfãs, doença rara. A gente tem muito pouco o que fazer, não tem um tratamento específico para a doença de Niemann-Pick. O tratamento é colocado como um tratamento multidisciplinar, sintomático, de suporte. Existem alguns trials já avançados dessa olipudase alfa para a doença de Niemann-Pick do tipo B, que ela é uma esfingomialinase recombinante. E para o tipo C, a gente tem uma droga que é o miglustat. Essa droga é uma droga extremamente cara, o nome comercial dela é Zavesca. Existe uma discussão na literatura quanto à implementação dessa droga, por ser uma droga muito cara, por ter um resultado discutível, para alguma redução de danos neurológicos. Mas quando você vai avaliar trabalhos de custo-benefício, a grande maioria não coloca ela como sendo uma opção. Aqui no SUS, a gente teve um documento de 2019, esse documento de 2019 eles colocaram, o Conitec colocou como não incorporar, porque não existe um benefício. Alguns estados no Brasil, eles compram, mas passam meses sem comprar, inclusive aqui na Bahia tem 2 casos, são famosos porque estão sempre no jornal, da doença rara e por aí vai. Então, transplante hepático é feito. No Brasil, a gente tem um transplante hepático de Niemann-Pick no Ceará. Ele corrige a disfunção hepática, mas ele não freia a doença neurológica. O transplante de medula também como possibilidade, mas se mostra que existe uma doença enxerto versus hospedeiro muito severa, então, às vezes, o paciente, você termina piorando a qualidade de vida desse paciente. E o tratamento da dislipidemia, ele é sempre recomendado, e monitoração dos órgãos acometidos. Próximo. Eu deixei esse slide só para a gente ver que quando a gente voltar para falar dessas manifestações das doenças lisossomais, e aqui especificamente Niemann-Pick tipo B, que talvez seja o que a gente vai se trombar mais por aí, né, que são esses pacientes que vão chegar muitas vezes pela porta do gastro, por ter uma hepatosplenomegalia, só para a gente entender que ele tem uma série de alterações cardíacas, uma série de alterações hepáticas, uma série de alterações ósseas, uma série de alterações esplênicas, hematológicas, pulmonares. Então, uma dica, né, que fala é que você precisa procurar ver, né? Então, é um paciente que é sistêmico,
a hepatosplenomegalia muitas vezes vai ser a senha, tanto é que, próximo, existe um mini algoritmo para Niemann-Pick do tipo A e B, que a sugestão é sempre você começa pela esplenomegalia e hepatomegalia. Então, toda vez que a gente tiver uma hepatosplenomegalia, óbvio, descartar as coisas mais comuns, a gente precisa pensar nessa doença, numa doença de depósito, principalmente nas crianças que têm hipotonia, que têm um desenvolvimento arrastado, e aí sim eles colocam que, do ponto de vista prático, o exame deveria ser a atividade da enzima. Né? E a partir da atividade da enzima, você tendo uma atividade de enzima baixa, você já parte para o sequenciamento, você já parte para a detecção da mutação genética. Próximo. E é interessante, eu fui olhar, a gente tem essa rede NPC Brasil, que é o Serviço de Neurogenética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm um interesse grande de coletar esses dados. A gente não tem dados epidemiológicos no Brasil de doença de Niemann-Pick. Existe também uma associação brasileira de Niemann-Pick, eles têm 300 casos, 300 pessoas que estão organizadas lá para orientação, para ajuda de pacientes, para ajuda de familiares, e no laboratório da Federal, ela tem contato com várias universidades, então talvez ela até tenha um contato aí na Escola Paulista de Medicina, oferecendo intercâmbio para dosar. Então, eles fazem tudo, eles fazem o teste de Filipin, que é aquela cultura de fibroblastos, que para Niemann-Pick do tipo C seria interessante, fazem as outras dosagens, e para as crianças o sugerido, e principalmente para as crianças que já têm uma história, é essa dosagem como um teste do pezinho que pode ser feito esses óxidos de esterol, que é uma grande triagem para as doenças dos lisossomos, e que a partir do aumento dela você sairia procurando as mais comuns e menos comuns. Acho que é isso, gente. Então, essa mulher, para a gente, ela estaria aí dentro do espectro da doença do tipo C, né? Eu acho que é interessante ver o que se consegue. Tem os contatos, Natasha, se você quiser, eu peguei o telefone do pessoal de Porto Alegre. Eu acho que é interessante ver essas alterações e trocar uma ideia também com o pessoal da Neuro, falando sobre essa possibilidade do diagnóstico para ela. E aí na escola também ver alguém da parte da genética, se eles têm a dosagem do titultridase ou das outras enzimas, que eu acho que seria interessante. Agora, quando a gente fala de Niemann-Pick, com relação ao fígado, pode tudo. É muito interessante. Só o acúmulo e todas as outras variações, o paciente com cirrose, muitas vezes aquela coisa, o paciente que é do tipo B, é aquele paciente que ele vai ter uma vida mais longa, porque ele não tem um acometimento neuronal, e esse paciente pode chegar para a gente como um ascite ou como um cirrótico descompensado. Ok? Muito interessante, doutora Virgínia. Com certeza, né, doutora Maria Lúcia? Nossa, muito bom, muito bom. Eu acho que tem o que fazer aí. Acho que poderíamos sim. E até conversar com o pessoal da Imato, dar uma furadinha aí fazer o mielo e procurar mais células e procurar um estiócito azul marinho, talvez, eu acho que é por aí. Agora, a história neurológica dela é muito importante. Eu acho que esse ramo aí da história neurológica precisa ser melhor investigada, porque é o que aparece, E com acometimento muito tardio, né? Muito tardio, mais de 70 anos. Curioso, sim, acho que é bem compatível, doutora, bem compatível. E deu uma luz aí, porque a gente não estava conseguindo encaixar essas queixas atuais dela e da filha numa história de hanseníase, mesmo com o tratamento e tudo mais, ficou um negócio esquisito, né? Então, acendeu uma luz legal aí para a gente ir atrás. Muito bom. Era familiar, né? O pai e a irmã. Ela fez a esplenectomia lá atrás, né? Será que tinha alguma coisa a ver já com isso? Porque, pelo que a Virgínia descreveu, a esplenectomia até pioraria o quadro, né? Isso. Ela reverteu tudo. Ela melhorou a pancitopenia que ela tinha. Então, e também... E também, cada vez mais, quando você começa a ver esses casos da forma C, do tipo C, eles têm um range muito variado, dependendo do que você encontra de mutação, dependendo das letrinhas que você encontra lá, é aquele paciente que
só vai abrir um quadro lá na frente. E o que chama mais atenção não é a hepatosplenomegalia. Você vê, ela não tem hipertensão portal, ela não tem varizes, ela não tem uma doença clássica hepática, né? Ela tirou esse baixo que ficou na conta da esquistossomose, mas que a gente não sabe se de fato era esquistossomose ou não. Mas né? melhorou até o quadro hematológico, até melhorou depois. Diferente dos pacientes e do Itamar que a gente tinha, que são pacientes que desenvolvem hipertensão portal. Né? Quer dizer, você tem crianças, você tem casos na literatura de crianças com 2 anos com cirrose, dependendo da combinação da mutação e da expressão fenotípica no paciente. Então, o Itamar, quando ele veio, ele contava a história que aos 8 anos ele já tinha um diagnóstico de cirrose. Quando ele chegou para a gente aos 17, ele tinha hipertensão portal, ele tinha varizes de esôfago, e a última vez que eu soube, ele ia para o transplante hepático. Então, não sei aí o que... Mas são doenças bem diferentes, e eu acho que para essa mulher, esse quadro neurológico é a luz aí. Bem difícil, nossa, um diagnóstico difícil, né? Difícil juntar. Sim. E até difícil a gente pensar mesmo, né? E um acaso, né? A biópsia ajuda, e a biópsia hepática e essas células grumosas aí não parece, não tem nada a ver com hanseníase. Agora, Virgínia, eu não sei se para a Virgínia ou para uma das meninas, eu queria fazer uma pergunta. Em Gaucher, até pouco tempo atrás, bem pouco, inclusive, quando tinha, que ele é muito parecido, né? Só que em vez de ser esfingomilinase é beta-galactosidase, o povo, quando tinha sequestro plaquetário e esplenomegalia, fazia esplenomegalia do paciente. Sim. Fazia esplenectomia do paciente, isso era muito frequente, até pouquíssimo tempo, né? Agora que não se faz mais. Será que não fizeram? A gente sabe por que fizeram dessa moça? Ou não? Ela já veio com a história da espleno. Ela veio com a SOAD, né? E a esquistossomose era muito comum fazer esplenectomia, né? Durante muito tempo, a esplenectomia para a esquistossomose, ela sendo de Minas, seria eles fizeram com essa justificativa mesmo, Vi. Foi por conta, eles acharam que tinha... Hiperesplenismo de esquistossomose, bora tirar o baço. Né? Foi nessa ideia que ela contou. Então não pensaram em Niemann-Pick na época, né? Não. Nem ela tinha nada, né? Nem ela teria nada. Não. Agora, o Gaucher, que a Clarice falou do Gaucher, o Gaucher hoje, ela tem tratamento, né? Tanto é que essa mesma droga, que é o Zavasca lá, ela é usada para o Gaucher. Originalmente, a bula dela é para o Gaucher. Então, o pessoal começou a tentar usar para o Niemann-Pick tipo C, mas ela é do Gaucher. E o Gaucher hoje melhorou muito a estimativa de vida do paciente, porque ela funciona muito bem. Gaucher tem reposição enzimática completa, tem beta-galactosidase, e o Zavesca, ele até nem é tão usado, porque ele tem muito efeito colateral, né? Mas tem indicação, tá? Inclusive no PCDT. Mas Gaucher está bem adiante do ponto de vista terapêutico, né? Mas é isso, é uma doença interessante. Quando a gente vai olhar do século passado para o século atual, o que mudou são as brincadeiras de letrinhas, porque o resto, quando você vai olhar, no final das contas, a celulinha do fígado ajuda, o mielograma ajuda, você vê que continua valendo a mesma coisa, né? E essas dosagens de enzimas que eu acho que o pessoal faz legal. Mas eu acho que é isso. Agora, o pessoal, só para dizer, se as meninas, se vocês quiserem, eu conheço o pessoal de lá eu trabalho com eles, o pessoal do HC, do Rio Grande do Sul, do grupo de doenças raras, e qualquer coisa me manda o nome dela e a gente vê lá se a Ida não manda buscar para fazer. Acho que é bem legal, eles são muito legais, trabalham muito bem. Pelo que eu vi, o site deles, vale a pena entrar, o site é super aberto, eles estão abertos a discussões, e eles estão coletando dados, eles tentam fazer uma base de dados. Sim, eles são sérios, trabalham bem, e fazem quito também, fazem genotipia, dosagem enzimática e quito. Acho que é isso, gente. Espero que a Natasha fique felizinha, agora ela tem o que fazer com a paciente dela. Se tem. Muito legal, diferente total, né? Bem diferente. Muito bom. Machado. A sua experiência com essas doenças? É muito grande, doutora. Na verdade, o que eu achei legal, assim, que eu acho que é uma mensagem importantíssima para a gente, né?
Natasha fala ali na história de algumas alterações que são neurológicas, ou parecem ser neurológicas, e tem fixação de ideias, labilidade, não sei o quê, enfim, coisas que ficaram soltas e que, a princípio, não foram valorizadas, né? Sim, e aí, sim. quando a gente olha, né, esses diagnósticos difíceis, por exemplo, a gente provavelmente a gente só vai pensar em lipidoses, né, Gaucher, Niemann-Pick, diante de um quadro que chegue para a gente com hepatosplenomegalia, quando você exaurir todas as possibilidades das doenças habituais do nosso universo. Sim. Mas eu acho que o que vem antes é assim, né? De novo, se a gente examinar plenamente o doente, aí você encontra dados neurológicos, né? Ou psiquiátricos, que você começa a pensar, mas por que eles estão aqui? Né? Junto com esse baço aumentado, ou esse fígado, então esse doente não é só nosso. Né? Uma avaliação neurológica, uma avaliação psiquiátrica ajudaria muito, né? Porque eu também fui dar uma lidazinha em Niemann-Pick, né? Tem até uma diretriz brasileira, publicada em 2020, não é? Só para Niemann-Pick, não é? Diretriz de diagnóstico e tratamento. E aí, quando você vai ler a doença, assim, a riqueza de manifestações neuropsiquiátricas, elas são enormes. Né? Então, às vezes, o baço está ali como um achado do exame físico, e as manifestações mais exuberantes são neuropsiquiátricas. Né? E aí, pega o baço grande lá na gastroenterologia e os dados neurológicos passam batidos porque a gente não vê. Né? Então, eu acho que a grande mensagem para mim, Natasha, e acho que para nós, né, que deve ficar, é essa aí. Examinar bem é sempre melhor, né? E essa forma cega, uma coisa interessante é que a esplenomegalia, ela pode desaparecer. Exatamente. Então, tem vários artigos mostrando que ao longo do tempo, e eles dão uma fração de 15% dos pacientes com esplenomegalia, e que elas acontecem mais em pacientes mais jovens. Os pacientes mais velhos, eles não têm esplenomegalia. Quando eles falam dos aspectos epidemiológicos, no Brasil, o tipo B é mais comum do que o C. Isso. Exatamente. E ela parece ter mais o C, porque ela tem organomegalias e doença neurológica aí misturada, né? Então, ela parece ter mais o C. Né? E que tem menos doença hepática. Exatamente. Doença manifesta hepática. Você vê que ela não tem nada. Aí no fígado fora, ela não tem fibrose, ela não tem doença hepática crônica, né? Tem um negócio que eu vi, que é assim, a paralisia do olhar supranuclear vertical, que é uma manifestação neurológica, talvez a mais comum. Que né? pega todas as fases. E, às vezes, ela passa despercebida, né? Assim, então, eu acho que se essa paciente passar por uma avaliação lá no serviço de neurologia, né, para um bom exame neurológico, ela volta com uma riqueza de achados com certeza. Que não tenha se dado conta, né? Com certeza, com certeza. E acho que a gente tem que fazer uma menção aqui também ao Caio, porque essa biópsia veio de fora. E acho que a Carol lembra, dava um monte de diagnósticos e um monte de síndromes, e a gente ficou totalmente perdido. E com a avaliação... Esperada no pavimento, cruzando, né? Um monte de aquela coisa. Ele mostrou para a gente o básico, né? Célula espumosa, aquela célula não é compatível. E parece que ela era, antes, parecia mais Gaucher, não é? E aí o Caio reviu e não é Gaucher, é Exatamente, exatamente. Um grande patologista, né? Super. Que veio da escola da doutora Valéria. Valéria Lanzoni, sempre. É que nem a gente pode dizer assim, quando você é o quê? Eu sou um hepatologista, eu sou da escola da doutora Lúcia, doutor Eduardo, então eu sou bom. Nossa. Se a Ivonete estivesse aqui, ela ia dizer que eu sou do partido P de não sei das quantas. Né? Isso, Eu não lembro em que ano que foi, mas nós tivemos um Gaucher, lembra, Mary? Que o Wilson Catapani publicou. E eu lembro que o grande problema dele é que ele tinha idade, mas ele não tinha desenvolvimento, né? Ele era pequenininho. E daí ele ficava numa enfermaria de adulto, cheio de ele não queria ficar, foi uma confusão, lembra?
Eu lembro. E você lembra do outro que tinha Gaucher e citos inversos totais? Sim, é. Que eram bizarro. Essas duas são muito variadas demais. O Itamar, eu lembro que a gente foi com a doutora Tereza lá no endócrino, ela fez os testes dele de crescimento, ele era naniquinho, ele tinha atrofia, tinha idade óssea compatível com 13 anos, ele tinha 17, por aí vai. Legal. Bom. Muito bom, galera. Beijo. Parabéns, doutora Virgínia Figueiredo. Doutora Virgínia. Programinha, gravação. Natasha, muito boa. Obrigada pelos comentários aí, fantástico. Doutora Natasha apresenta um caso com muita elegância, muito charme, né? Assim, desenvoltura, né? Sem enrolação, doutora Maria Lúcia. Exatamente, E aí ela bota ali, como no fundo, a estante cheia de livro que tem ali, ó. Ela posicionou tudo, só faltou até o cachecol, ó. Tem sim. Tem o cachecol ali, ó. E vai ficar para a posteridade, né, doutor Gama? Então a gente tem que caprichar. Boa noite. Bom jantar. Obrigado, um abraço. Boa noite. Tchau. Obrigada a todos.